queridos amigos e irmãos, que a graça de Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Nós gostaríamos de convidá-lo neste momento a você separar este tempo específico para devoção e culto ao nosso Deus. Nós teremos os nossos anúncios e as nossas comunicações, momento de louvor e adoração e depois a ministração da palavra de Deus. Fique conosco, participe conosco deste momento de celebração a Deus. Vamos lá? Um abraço e que Deus te abençoe. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado. A terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz.
Queridos amigos e irmãos, nessa noite, neste momento especificamente, eu gostaria de chamar a sua atenção para um assunto muito pertinente que estamos falando. Estamos falando sobre o livro do profeta Miqueias. E este livro, um pequeno livro da Bíblia Sagrada, nos transmite grandes aprendizados e verdades espirituais para a nossa vida. Ao ler o livro deste profeta, esta leitura desperta na minha vida reflexão sobre como eu tenho servido a Deus. Ao ler este livro também desperta no meu coração uma reflexão para o contexto em que vivemos a nível nacional, a situação em que se encontra o nosso país. A profecia de Miqueias, ela envolve, ela trata sobre a misericórdia e a justiça de Deus. O livro de Miqueias fala sobre o juízo de Deus. O pecado atrai o juízo de Deus. O livro trata sobre a misericórdia de Deus sobre a vida do povo. Este profeta profetizou para Israel do norte e Israel do sul, para Israel e Judá, melhor dizendo, e a sua profecia é uma profecia que anuncia o juízo de Deus. Ao olhar para o livro de Jonas, nós vamos ver a compaixão e a graça de Deus para com o povo. Este livro já começa nos falando sobre a justiça de Deus. Este livro começa nos falando sobre o juízo de Deus sobre os pecadores. E ao ler este livro, ao refletir sobre este livro, ao pensar na realidade em que vivemos, este livro é muito atual. Este livro é relevante para os dias em que nós estamos vivendo. Tudo isso porque nós estamos vivendo num momento muito difícil e crítico em nosso país. O nosso país vive uma grande crise moral. Nós vivemos num contexto, talvez não seja a sua realidade, mas a realidade de muitos lugares, realidade de falta de caráter, realidade de falta de responsabilidade, realidade em que muitos se encontram perdidos e entregues a todo tipo e prática de pecado. A realidade em que muitos vivem é a realidade da drogadição, da promiscuidade, a realidade do adultério, a realidade em que muitas pessoas vivem é a realidade em que se encontrava o povo de Israel, totalmente distantes e afastados da vontade de Deus. A realidade em que vivemos a nível nacional, a realidade do nosso país em muitos contextos é uma realidade de perdição, uma realidade de distanciamento de Deus. Por isso, essa mensagem ela é relevante, ela é atual, porque a mensagem de Miqueias, ela nos fala sobre o juízo de Deus, ela nos fala sobre a vinda do Messias, ela nos fala sobre a necessidade que temos de olhar para Deus e de nos voltarmos a Deus em arrependimento. Nesta noite, eu gostaria de falar, melhor dizendo, começar lendo o capítulo 3 do livro de Miqueias, e eu gostaria de ter muita sua atenção neste momento para a leitura deste texto da palavra de Deus. Miqueias, o capítulo 3, a partir do primeiro verso, nos diz assim: Eu disse, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipe da casa de Israel, não sois conhecedores da justiça? Vós, que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e as carnes dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmagais os ossos, e os repartis em pedaços, como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele esconderá o seu rosto deles naquele tempo,
por causa da maldade que eles têm cometido. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam paz enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Verso de número 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa como uma elevação coberta de mato. O capítulo 3 trata sobre o juízo de Deus sobre os líderes daquela nação. Quando nós lemos estes versos, nós podemos observar que há uma corrupção, no meio daquela liderança até mesmo religiosa. O profeta aqui, ele denuncia o prazer em que aqueles líderes tinham em fazer maldade. O profeta aqui denuncia os falsos ensinos, ele denuncia de forma corajosa a corrupção até mesmo no meio religioso. É por isso que eu disse que ao ler este texto tem muito a ver com a situação em que nós nos encontramos em nosso país. Vivemos um tempo similar, vivemos um momento em que as mesmas coisas que nós podemos observar neste texto, nós conseguimos observar no tempo presente em que vivemos. Tempo de corrupção, tempo de maldade. A corrupção naquele tempo atingia até mesmo o meio religioso. E é fato que o nosso país, em muitos momentos, é considerado um país religioso. Mas a grande verdade em que vivemos é que o nosso país aparenta uma falsa religiosidade. De religiosidade não temos muito pouco. Essa é a realidade em que vivemos. A realidade do cristianismo, queridos irmãos, é que não pode haver dicotomia entre vida e fé. A realidade bíblica é que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Por isso, afirmo que em muitos momentos o contexto em que envolve o nosso país é uma falsa religiosidade. Mas voltando para o texto em que estamos falando, o verso 11, ele diz que os profetas se vendiam por dinheiro. Ao observar detalhadamente estes 12 versos do capítulo 3, nós podemos observar e ver o cenário em que este profeta ele estava vivendo. Um cenário triste e decadente, um cenário de transgressão, de pecado e de iniquidade presente no meio daquela nação. É por isso que este profeta se levanta como homem de Deus, um homem simples, mas que de forma corajosa e cheio do Espírito Santo de Deus, para denunciar todas aquelas transgressões. Queridos, o cenário narrado pelo profeta Miqueias é um cenário de um povo que amava o mal,
um povo que amava o mal. Se observarmos detalhadamente o verso 11, como já dissemos, o texto nos diz que os chefes, o povo que era envolvido com a justiça, eles davam sentenças. As suas sentenças eram baseadas no suborno. O texto também diz que os sacerdotes daquele tempo ensinavam por interesses, com segundas intenções. O texto bíblico também diz que os profetas daquela nação adivinhavam por dinheiro. O mesmo texto também diz, o texto diz que aqueles líderes daquele tempo, eles detestavam o bem e amavam o mal. O verso 1, ele nos diz o seguinte: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois conhecedores da justiça? Aqui o profeta ele está questionando, e ele diz no verso 2, vós que detestais o bem e amai o mal. Este é o cenário em que o profeta estava vivendo. O verso 5 nos diz que aqueles profetas eram mentirosos, eram falsos, porque eles induziam o povo ao erro. É um cenário complicado em que o profeta Miqueias estava vivendo. Eles pecaram contra o conhecimento, e nós podemos observar isso no verso 1, como já foi lido. O profeta pergunta: não sois conhecedores da justiça? Essa pergunta é pelo fato de que aqueles chefes, os homens responsáveis pela justiça, os homens até mesmo religiosos, sacerdotes, se venderam, eles pecaram contra o conhecimento e contra a justiça, se subornaram, pessoas que negligenciavam a verdade. Uma triste realidade em que o profeta estava vivendo. Ao ler este texto de Miqueias capítulo 3, eu me lembro de 2 Pedro capítulo 2, o verso 1 ao verso 3, ele vai nos falar sobre os falsos mestres. Os falsos mestres, o texto nos diz assim, 2 Pedro 2, de 1 a 3, nos diz que os falsos mestres, eles introduzirão heresias destruidoras. Os falsos mestres, eles negarão, isso Pedro está falando, que nos últimos dias os falsos mestres, eles vão negar que o Senhor Jesus é quem nos resgatou. O texto também nos diz que muitos seguirão a vida de libertinagem por causa destes falsos mestres. O texto também nos diz, de 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 3, que os falsos mestres vão fazer com que muitos sigam o caminho da libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Os falsos mestres, da mesma forma que estavam presentes no tempo de Miqueias, os falsos mestres ainda estão atuando nos dias de hoje. Os falsos mestres são instrumentos do diabo para desviar muitas pessoas da verdade. Portanto, nós precisamos sermos cuidadosos e cautelosos. O que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, é sobre viver uma vida regenerada, é sobre viver uma vida em consagração a Deus. O verso 21 do capítulo 2 de 2 Pedro nos diz assim: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Em outras palavras, os falsos mestres, irmãos, eles têm plena certeza de que eles estão pervertendo o que é certo. Os falsos mestres conhecem a verdade, mas deturpam. Da mesma forma, do mesmo contexto em que habitava o profeta Miqueias, onde aqueles sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas anunciavam, induziam o povo ao erro. Nos dias atuais existem profetas que trabalham da mesma forma, são conhecedores da verdade, mas induzem muita gente ao erro. Portanto, nós precisamos ter cuidado
termos cuidado, porque como servos de Cristo, uma vez estando em Cristo e sendo nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos viver em novidade de vida. E 1 João capítulo 2, o verso 3, nos diz assim: e sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se nós pertencemos a Jesus, nós devemos viver como Jesus nos orienta a viver. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos viver como Deus nos orienta na sua palavra. Queridos irmãos, não pode haver diferença entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos. A nossa vida precisa ser uma única coisa. Irmãos, quando uma liderança se vende, este texto nos ensina que quando uma liderança se vende, que quando uma liderança de uma nação se vende, quando uma liderança não tem compromisso com a verdade, quando líderes se corrompem a fim de satisfazer os seus desejos e mazelas, quando líderes amam o mal e descreditam a justiça, a ruína e a destruição é uma questão de tempo. Quando líderes se corrompem, a ruína e a destruição é uma questão de tempo. É incrível como este contexto do profeta é atual. O livro de Miqueias, queridos irmãos, parece ter sido escrito por esses dias, porque a sua situação é semelhante porque da mesma forma que aquele povo estava afastado de Deus, que aquela nação estava afastada de Deus, nós podemos olhar para o nosso país e ver que muitas pessoas estão totalmente afastadas de Deus, estão entregues a toda a prática de pecado. Mas também é relevante falarmos nesta noite que o verso 8 do capítulo 3 de Miqueias, ele diz assim, em meio a todo aquele cenário que ele estava vivendo, ele diz assim: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A razão para denunciar ousadamente o pecado dos poderosos naquele tempo foi o fato de Miqueias estar cheio do Espírito Santo de Deus e ter a instrução do Senhor para ter aquela atitude. Daquela mesma forma em que Miqueias se levantou como homem de Deus, hoje é necessário que cada cristão seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos de forma corajosa pregar e falar de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus com fidelidade, anunciar a palavra de Deus com fidelidade. Da mesma forma em que Miqueias foi cheio do Espírito Santo, nós também precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, porque uma vez estando cheios do Espírito Santo do Senhor, habitará em nós a justiça de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, o fruto do Espírito Santo de Deus é a justiça e verdade. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa boca se enche de alegria e júbilo. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não temos vínculo com o pecado, nossa vida exala o mais doce perfume, o perfume da santidade. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo nos orienta: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós andamos em novidade de vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vivemos em santidade. Quando nós vivemos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos compromisso com a verdade, nós vivemos na verdade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vivemos de maneira consagrada a Ele. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas transformadas, nós somos santificados. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós
nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Muitos não são instrumentalizados por Deus, porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus, porque estão perdidos no pecado. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que possa habitar em nossa boca palavras que edificam. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que a nossa boca possa proferir bênção e não maldição. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para não dar lugar ao diabo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, sendo imitadores de Deus como filhos amados, andando em verdade, andando em justiça, andando em retidão a cada dia. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos orienta. Portanto, que nós possamos neste tempo, que o nosso comportamento, que a nossa vida possa ser de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser bênção de Deus no país em que vivemos, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na comunidade onde nós estamos habitando. Amém? Que você seja instrumento de Deus na sua comunidade, que você seja instrumento de Deus na sua casa, para abençoar a sua casa. John Wesley disse: dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Essa é uma afirmação de John Wesley. A W. Tozer também diz: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade é a grande tragédia do cristianismo. Queridos irmãos, há a necessidade, neste tempo, de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Neste tempo nós precisamos viver em santidade, honrar a Deus, honrar a sua palavra. A nossa vida precisa estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Nós vivemos um tempo crítico de relativismo, vivemos um tempo difícil, onde muitos têm uma aparente religiosidade, mas na verdade estão todos afastados de Deus. Portanto, neste tempo, que você, que eu, que nós possamos ser instrumentalizados por Deus, que nós possamos ter fome e sede de Deus e da sua palavra, que nós possamos orar, meditar na palavra de Deus, pedir a Deus que possa sondar o nosso coração e nos ajudar a viver em santidade a Ele. Nesta noite eu gostaria de dizer para cada um de nós, como homem e mulher de Deus, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Como homens e mulheres neste tempo que servem a Jesus, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Como servo de Cristo, viva em santidade no mundo perdido no pecado. O mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19 nos fala isso. Mas você que decidiu a ser um servo de Cristo, viva de forma santa, de forma pura, de forma consagrada. Viva em verdade, querido. Viva em verdade, viva em consagração a Deus, num mundo e numa sociedade perdida. Nesta noite eu gostaria de dizer para todos nós, que nós possamos estarmos decididos a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta noite, que as nossas vidas reflitam aquilo que nós professamos, que a nossa vida possa ser reflexo do que a palavra de Deus nos orienta, que nós possamos viver em consagração a Deus. É tempo de voltar-se para Deus, é tempo de quebrantar-se diante de Deus, é tempo de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É tempo de viver em consagração a Deus. Que Deus nos abençoe e que, como igreja de Cristo, nós possamos ter compromisso com a sua palavra
sendo honestos com Deus, vivendo de forma pura, de forma verdadeira, de forma em santificação a Ele. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nesta noite, ó Deus, que nós possamos entender a necessidade que há de que cada um de nós, como servos de Jesus Cristo, possa viver a cada dia em santidade, em consagração ao Senhor. Pai, que nós possamos a cada dia de nossas vidas entendermos a importância que há de sermos imitadores de Jesus como filhos amados. É isso que Efésios capítulo 5, verso de número 1 nos diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Que nós possamos ser imitadores do Senhor, que nós possamos viver a nossa vida, que a nossa vida possa ser fundamentada e baseada na Tua Palavra, que nós possamos viver em consagração ao Senhor, que o Senhor nos liberte de todo mal, que o Senhor nos liberte de todo pecado, Deus. Pai, que o Senhor possa purificar o nosso coração, purificar a nossa vida, que o Senhor possa firmar os nossos pés e nos ajudar e nos dar condições de a cada dia de nossas vidas a darmos testemunhos, a vivermos de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que nós, como filhos de Deus, possamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus te abençoe, um forte abraço, meu querido.